A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos os meus irmãos que estão aqui presentes assistindo mais um vídeo, mais um conteúdo do meu canal do YouTube. Hoje eu venho trazer mais uma palavra abençoada da parte de Deus para sua vida. E também, assim como vocês viram aí na capa, eu vim trazer também um testemunho, eu vim contar uma visão, meus irmãos, que Deus me deu muito forte nesta madrugada de quinta-feira. Deus me mostrou algo muito tremendo, muito forte. Deus abriu minha visão espiritual. E para vocês entenderem, eu não estava orando nesse exato momento da madrugada. Eu estava descansando, estava dormindo. Era mais ou menos às 3:30 da manhã, quase dando 4 horas. Deus me deu essa visão tremenda, que daqui a pouco eu irei estar falando para vocês. E para confirmar a visão que Deus me deu, para completar, para mim não vir aqui somente testemunhar e compartilhar com vocês esta visão, Deus também trouxe uma palavra. E o que aconteceu nessa visão foi a mesma coisa que vai estar aqui na palavra na qual eu vim trazer para vocês. Que ela se encontra lá em Daniel, capítulo 1, verso 8 em diante. Eu irei estar lendo, ministrando, e juntamente com a palavra eu irei estar contando o que aconteceu nessa visão que Deus me trouxe enquanto eu estava descansando. Foi uma visão muito forte. Mas antes de começar essa palavra, eu queria pedir que rapidamente, você que está assistindo aí comigo, se inscrevesse, apertasse pausasse esse vídeo e corresse lá, se inscreva no meu canal do YouTube, para que o YouTube venha compartilhar os vídeos, os conteúdos desse canal. Porque da mesma forma que você foi alcançado, da mesma forma que você está sendo abençoado pelos conteúdos, pelas palavras que está sendo divulgadas aqui no meu canal, também outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas, assim como você está sendo abençoado, em nome de Jesus. Então, se inscreva e comenta aí, deixa seu comentário aí para mim saber se você está gostando dos conteúdos que eu estou compartilhando com vocês aqui. E também compartilha esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Para aquela pessoa, em nome de Jesus, para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir a voz de Deus, que precisa de uma palavra. Então, eu irei estar agora trazendo essa palavra que ela se encontra lá em Daniel capítulo 1, verso 8 em diante. Aqui essa palavra todos conhecem, na qual Daniel foi levado para o palácio do rei, para a casa do rei. E no verso 8 aqui de capítulo 1 de Daniel, aqui já nos fala que diz assim: Daniel tomou a resolução em seu coração de não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para que não fosse obrigado a contaminar-se. Aleluias. E aqui no verso 9 diz assim: e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compaixão da parte do chefe dos eunucos. Aleluias. E o verso 10 diz assim: e o chefe dos eunucos disse a Daniel: eu temo ao meu senhor, o rei, que fixou o que há vez de comer e o que há vez de beber. Se ele chegar a ver os vossos semblantes mais habitados em comparação aos dos outros jovens da vossa idade, a minha cabeça estará em perigo diante do rei. Então aqui nos fala, no verso 10, que
o cardápio que o rei tinha colocado para esses jovens que estava com Daniel, porque Daniel não estava sozinho, era um cardápio fixo, não teria como mudar. Era esse alimento e essa bebida que o rei determinou, que o rei colocou fixo no cardápio, que não poderia mudar. Mas Deus derramou compaixão e misericórdia no coração dos servos do rei, para que eles tivessem compaixão de Daniel, para que eles tivessem misericórdia, e Daniel conseguiu com que mudasse somente o cardápio de Daniel, porque o próprio Daniel era o único que tinha o desejo de não contaminar-se com a comida do rei. Mas já os outros jovens, todos estavam conformados com aquele cardápio. Para eles estava mil maravilhas. Aleluias. E no verso 11 diz assim: Então Daniel disse ao encarregado a quem o chefe dos eunucos tinha confiado o cuidado de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aqui no verso 12, o próximo verso diz assim: Rogo-te que faças uma experiência de 10 dias com os teus servos, que durante 10 dias nos deem apenas legumes a comer e água a beber. E no verso 13 diz assim: Então os nossos semblantes sejam examinados diante de ti, e em comparação com os semblantes dos jovens que comem as finas iguarias do rei, e segundo o que comparastes, aleluias, comparastes, agirás com os teus servos. E no verso 14 diz assim: Ele concordou com esta proposta e o submeteu à prova durante os 10 dias. Aleluias. Aqui Daniel foi levado para o palácio do rei, para estar ali na mesa e desfrutar do banquete na qual o rei tinha preparado, na qual o rei tinha determinado para eles. Estava Daniel e mais alguns jovens. Daniel ali e mais os jovens que estava com Daniel colocou em seu coração, ele sentiu no espírito, olha para você ver que forte, mas essa decisão de não comer a comida do rei nem a bebida não veio de Daniel, mas veio do próprio Deus, porque eles não iriam se contaminar, eles não iriam ser enganados. Deus, olha só, Deus não permitiu que os seus servos fossem enganados, contaminados, prejudicados com a comida do rei. Deus não permitiu que Daniel entrasse debaixo de maldição, comendo e se contaminando com a comida do rei. Mas os outros jovens, eles se conformaram com aquele cardápio e concordaram e não discordaram. Mas o que eu quero te dizer é que Daniel só não foi enganado porque ele ouviu a voz de Deus. E não é qualquer um que consegue ouvir a voz de Deus. Só ouve a voz de Deus aquele que tem comunhão, aquele que está posicionado conforme a vontade de Deus, aquele que tem um coração voltado para Deus. E foi por isso que Daniel não foi enganado. Foi por isso que Daniel decidiu não se contaminar. E a visão que eu tive, contar aqui para vocês, a visão que eu tive nessa madrugada de quinta-feira foi a mesma coisa que está escrita aqui na palavra. Eu estava num lugar na qual estava eu e mais um grupo de jovens, do mesmo jeito que está aqui na palavra. Estava eu mais um grupo de jovens, de pessoas, mas não dava para mim ver se tinha mulher ou homem. Só no final da visão que eu consegui ver mais ou menos. Mas era um grupo de pessoas. Tinha bastante pessoas, no máximo 10 a 11 pessoas, 11 comigo. E apareceu uma pessoa e convidou
aquele grupo de pessoas ali para se alimentar, para um banquete, assim como aconteceu com o Daniel. E eu estava no meio dessas pessoas, eu estava ali no meio desse grupo. E essas pessoas, a aparência delas era como a roupa que eu tô aqui, ó. Todos pretos, só que a pele também era como se fosse um monte de manequim da cor preta. Aqueles manequim de loja. Era a aparência de todos, como eles estivessem já sujos, manchados pelas trevas, pelo pecado, pela iniquidade. Todos, até a pessoa que apareceu para convidar eles para se alimentar, a pessoa que convidou eles para um banquete também estava com essa aparência de trevas, escura, manchada, toda preta, como fosse um manequim. Esta era a aparência que eu vi dessas pessoas na visão que Deus me deu nessa madrugada. E aí essas pessoas, eu ali também, essa pessoa que convidou esse grupo para esse banquete, ele falou comigo também, me convidou, só que eu não aceitei. E as outras pessoas que estavam ali, elas aceitaram o convite dessa pessoa. Aí esse grupo foi, se alimentou do banquete e de repente Deus continuou abrindo minha visão. Nesta visão, eu vi entidades, eu vi demônios entrando dentro do corpo de cada pessoa desse grupo. E essas pessoas ficaram possessas. Essas pessoas ficaram endemoniadas. E durante a visão ia acontecendo, Deus foi ministrando comigo. Essas pessoas aceitou o convite de um estranho de boa aparência e no final essas pessoas foram prejudicadas. Porque a comida que elas comeram estava consagrada a demônios. E a comida consagrada que essas pessoas comeu na visão que eu estava tendo, né, na madrugada, se tornou um portal para demônios. E eu também cheguei a ver o rosto de um demônio, do qual entrou nessas pessoas. E as pessoas ficaram possessas. E Deus estava falando comigo nessa visão. Agora acabou. A vida dessas pessoas daí para frente vai ser destruídas. Vai ser aniquilada, vai ser completamente destruídas. E eu fui vendo a vida dessas pessoas virando uma bagunça, virando uma desordem. E foi o mesmo que aconteceu aqui com Daniel. Daniel estava voltado para Deus, Daniel estava conectado com Deus, e Deus não permitiu que Daniel fosse prejudicado. Deus não permitiu que Daniel entrasse debaixo de maldição. Deus não permitiu que a vida de Daniel fosse prejudicada. E Daniel, sendo sensível à voz de Deus, obedeceu a direção que Deus colocou no seu coração e decidiu não se contaminar. Mas muitos vão se perguntar, mas era um bom convite, porque Daniel foi levado a um palácio real, a um reino, a um palácio de um rei. E todos nós sabemos que rei é bem conhecido, um rei é muito rico, tem boa aparência, se veste bem, come da melhor comida. E Deus foi ministrando através dessa palavra na visão que eu tive. As pessoas só não rejeitaram o convite do banquete porque elas não queriam desagradar a pessoa, porque a pessoa que convidou elas para o banquete tinha boa aparência, assim como o rei que convidou Daniel tinha boa aparência. E quantas pessoas estão sendo enganadas, e quantas pessoas estão entrando debaixo de maldição por causa de pessoas que têm boa aparência. Essas pessoas que estão fazendo com que você seja enganada, com que você entre debaixo de maldição, que tem boa aparência por fora, mas por dentro estão querendo te prejudicar, você só está sendo prejudicado porque você não está querendo magoar uma pessoa, rejeitar um convite. Esse é o erro de muitos. Eles preferem entrar debaixo de maldição, eles preferem rejeitar a voz de Deus e escutar a voz do diabo.
Eles preferem agradar as pessoas e desagradar a Deus. Quantos estão assim, aceitando convites para certos lugares, aceitando pratos, aceitando comidas consagradas para não poder desagradar a pessoa, para não poder rejeitar o convite. E foi isso que Deus quis dizer na visão que eu tive. Mas eu só estou compartilhando aqui porque no momento que eu tive a visão, que aconteceu tudo aquilo ali, eu já acordei na mesma hora que eu acordei, eu já escutei a voz do Espírito Santo. É para você compartilhar. Pode compartilhar o que eu te mostrei nessa madrugada, porque muitos estão sendo enganados. E tem pessoas que vão assistir esse vídeo que Deus irá alertar para que elas não venham cair no laço, para que elas não venham ser enganadas, para que elas não venham rejeitar a voz de Deus. Deus está falando com pessoas aqui que já comeram, que já aceitaram o prato de pessoas de boa aparência, mas na verdade por dentro elas têm a má aparência. Essas pessoas querem te prejudicar. Essas pessoas não querem te ver bem. Tem dois tipos de pessoas que estão assistindo esse vídeo. As pessoas que já rejeitaram a voz de Deus, que já foram prejudicadas, que comeram comidas consagradas, que aceitaram convites, que já estão acontecendo coisas em casa. Já está acontecendo coisas estranhas, aparecendo demônios, a pessoa está vendo vulto. A vida da pessoa já está toda amarrada e ela não está entendendo o porquê. Ela está com a vida amarrada, está pegando enfermidade. Aleluias. Está dando tudo errado. E Deus veio trazer a resposta através dessa palavra. Deus me deu a visão de coisas que estão acontecendo com pessoas que já aconteceram, com pessoas que estão prejudicadas porque preferiram agradar pessoas e desagradar a Deus. Preferiram rejeitar o convite de Deus e aceitar o convite do inimigo, aceitar o convite do diabo. E Deus também está trazendo essa palavra para pessoas que estão quase caindo no laço do inimigo, estão quase aceitando o convite. Deus está te dizendo: não aceite o convite dessas pessoas que vêm com boa aparência, que vêm com bons convites, que vêm com conversa macia. Para você, Deus está te dizendo: não aceite, você irá ser prejudicada. Igual as pessoas na visão que eu tive. No momento que elas comeram, que elas voltaram daquele grupo ali, que o grupo voltaram, as pessoas estavam possuídas por demônios, estavam endemoniadas. E eu fui vendo da forma com que os demônios estavam agindo na vida dessas pessoas. Elas ficaram confusas. Muitas estavam tristes, elas ficaram confusas, perdidas, endemoniadas. E no final daquela visão, antes de eu acordar, eu estava andando com o grupo, que esse grupo de pessoas eu era o único que não comi. Eu escutei a voz de Deus, eu não aceitei o convite daquela pessoa de boa aparência que convidou esse grupo. E no final dessa visão apareceu o líder da igreja da onde eu congrego, o apóstolo da igreja da onde eu congrego. E eu aproveitei essa oportunidade para falar o que aconteceu com aquele povo ali, com aquele grupo que aceitou o convite, que foi contaminado por essa comida, por essa comida que estava consagrada, que se tornou um portal para entidades se apoderar, para entidades possuir aquelas pessoas. E eu contei e expliquei o que havia acontecido. Elas tinham comido comida consagrada e ficaram possuídas. E o líder da igreja de onde eu congrego, o apóstolo, ele começou a orar com essas pessoas. Ele não falava nada, ele só estendia a mão, as pessoas já caíam, manifestavam no chão e eram libertas. E eu entendi tudo o que Deus estava querendo me dizer nessa visão. Deus está despertando pessoas, Deus está alertando para pessoas que já servem a Deus, mas estão sendo enganadas, estão ficando cegas espiritualmente. Através dessa palavra, Deus irá despertar o seu dom de discernir as coisas que é do Espírito e de discernir as coisas que é do diabo.
que é de Satanás. Deus irá te despertar. Tem pessoas que estão prestes a cair. Tem pessoas que estão prestes a aceitar o convite de Satanás. E para as pessoas que já estão acontecendo isso, que aceitou o convite do diabo, tem pessoas que estão aqui nesse vídeo que já aceitaram o convite do diabo, já caíram num laço, estão com a vida toda amarrada. E a resposta para resolver o seu problema foi igual aconteceu no final da minha visão. Chegou um homem de Deus, orou, fez a obra e quebrou essa maldição, essa consagração através dessa comida, e tirou essa entidade da vida daquelas pessoas. E o conselho que Deus está te dando aqui nesse exato momento, para você se livrar desse laço, diz que está amarrando a sua vida, você terá que tomar uma atitude. Você terá que procurar uma igreja, para que nesta igreja, nessa congregação, através de um homem de Deus, seja quebrado essa maldição sobre a sua vida, seja quebrado esse laço desse prato, desse convite que você acabou aceitando. Esta é a direção de Deus para sua vida. Procure uma igreja rapidamente. Tem pessoas que estão com a vida amarrada, com o financeiro amarrado. Estão acontecendo coisas, começou a acontecer coisas do nada na sua vida. Estão sendo perseguidas. Pessoas que dentro da própria casa estão sentindo que estão sendo vigiadas, mesmo não tendo ninguém dentro de casa. Elas estão sentindo que estão sendo vigiadas. E Deus está te dizendo: procure uma igreja onde tem um homem de Deus, para que lá você seja liberto, para que lá seja quebrado essa maldição que veio sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mais adiante na palavra diz assim, e Daniel, na palavra diz aqui no verso 9, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compaixão da parte dos eunucos. Ei, Daniel tomou uma posição. Daniel escutou a voz de Deus, rejeitou o prato do inimigo, porque Daniel sabia que iria levar Daniel para a maldição. Daniel sabia, Deus deu discernimento para Daniel discernir que aquilo não iria acabar em algo bom. E o que Deus fez a favor de Daniel, pela atitude, pelo posicionamento de Daniel, Deus derramou compaixão sobre o coração, sobre a vida dos eunucos que estavam no palácio do rei. Porque mais adiante na palavra fala, no verso 10, e o chefe dos eunucos disse a Daniel, eu temo ao meu senhor, o rei, que fixou o que haveis de comer. A palavra fixou é algo fixo, que não poderia ser mudado, que não poderia ser tirado. Ei, você está entendendo o que Deus está te dizendo? Para você que está prestes a cair no laço, para você que está prestes a aceitar o laço, o convite do inimigo, e para você que já aceitou estar preso nessa maldição, no seu posicionamento de rejeitar o que está acontecendo e o que irá acontecer sobre a sua vida, Deus irá derramar misericórdia sobre a sua vida. Deus irá derramar compaixão, porque dentro do palácio do rei, a ordem do rei foi esse cardápio, esta bebida, e não poderia ser tirado. E todas as vezes que você toma a posição em rejeitar os pratos, o convite que o seu inimigo vem lançar, que o seu inimigo vem apresentar diante da tua vida, Deus muda a sentença. Deus muda a sentença. Deus muda o diagnóstico. Deus muda o cativeiro ao seu favor. Deus muda as circunstâncias ao seu favor. Muitas pessoas têm sido enganadas porque estão preferindo agradar pessoas e desagradar a Deus. Estão preferindo aceitar convite de pessoas que têm boa aparência
e rejeitar o convite de Deus. Estão preferindo se satisfazer no pecado, se satisfazer com coisas que vêm, entre aspas, te fazer feliz, do que obedecer a Deus. E quem está sendo prejudicado nessas decisões não é Deus. É você que está sendo prejudicado. É você que está sendo perseguido. E todas as vezes que você aceita as direções do diabo, as direções do inimigo, os pratos, os convites, as conversas contrárias, você é prejudicado. A sua vida é amarrada. Todas as vezes que você aceita algo oferecido pelo diabo, sempre vão ter entidades que vão te perseguir. Sempre vão abrir portais para demônios, para entidades entrar na sua vida, entrar na sua casa e amarrar toda a sua vida, amarrar a sua saúde, te prejudicar. As suas decisões irão te prejudicar. Pessoas que estão rejeitando a voz de Deus estão sendo prejudicadas, estão preferindo se contaminar do que permanecer em santidade. E Daniel, ele não se deixou levar pelo momento, porque Daniel estava num lugar maravilhoso, entre aspas, para você entender. Daniel estava num lugar maravilhoso, onde tinha a melhor comida, no melhor lugar confortável de se estar no momento. Mas Daniel não foi pela aparência. Daniel decidiu rejeitar, mesmo sendo uma pessoa importante, mesmo sendo uma pessoa rica, mesmo sendo uma pessoa conhecida, muito conhecida, tendo o melhor, do bom e do melhor, Daniel preferiu rejeitar. Daniel preferiu magoar aquela pessoa do que magoar a Deus. E quando você toma essa decisão, mesmo sendo a melhor pessoa, mesmo sendo uma pessoa rica, mesmo sendo uma pessoa importante, que entre aspas está querendo te agradar, que entre aspas está querendo te convidar, que entre aspas está querendo o seu bem, quando você toma posição para rejeitar o convite dessa pessoa, ao invés de você tomar posse da provisão que essa pessoa está te dando, Deus entra com provisão na sua vida. Deus entra com a necessidade, suprindo a necessidade que você precisava. Deus entra destravando o que estava travado na sua vida. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei qual é a provisão que você precisa na sua vida. Mas não vai adiantar você ir pelo lado ruim. Não vai adiantar você aceitar o prato do inimigo para suprir o que precisa ser suprido na sua vida, porque tudo o que você decide receber não sendo de Deus irá te prejudicar, irá trazer maldição para sua vida. Ao invés de você quitar uma dívida, você irá aumentar essa dívida. E todas as vezes que você crê que Deus irá suprir, todas as vezes que você crê que Deus irá entrar com providência e você rejeita tudo que vem fácil, a melhor oferta que está ao seu lado, e prefere descansar em Deus, mesmo não vendo a provisão que vem de Deus, mesmo você tendo fé, Deus irá entrar com providência. Deus não irá deixar você ser enganado. A partir do momento que você começar a escutar a voz de Deus, a obedecer a direção de Deus, Deus não irá deixar você ser enganado. Deus não irá deixar e nem permitir você entrar debaixo de maldição. Aleluias! E mais adiante na palavra diz, no verso 12: Rogo-te que faças uma experiência de 10 dias com os teus servos, que durante 10 dias não dê apenas legumes a comer, que dê apenas legumes a comer e água a beber. Aqui durante 10 dias Daniel fez uma prova com os eunucos do palácio do rei. Durante 10 dias eu não irei comer o que o rei ofereceu. Durante 10 dias eu irei comer somente legumes e irei beber somente água, mas não o vinho do rei.
Esta é a prova que Deus quer que você faça diante do prato do inimigo. Essa é a prova que Deus quer que você faça para desafiar o seu inimigo, que vem desafiar as pessoas que o diabo coloca no seu caminho. Porque no fim desse propósito de 10 dias, diante do rei, diante das pessoas, quem estava com o semblante caído, quem estava debaixo de maldição e sendo prejudicada, eram os outros jovens que continuaram se alimentando com a comida do rei. Quem saiu prejudicado nessa história foram as pessoas que foram se satisfazer com o convite do rei, que tinha boa aparência, mas no fundo acabou prejudicando aquelas pessoas. Aleluias! Será que você está entendendo o que Deus está querendo te dizer? Não seja prejudicada, ouça a voz de Deus falando com você através dessa palavra. Abra seu coração, que Deus irá ministrar com você. Se você sabe uma pessoa que está passando pelas mesmas coisas que eu citei aqui nesta palavra, que está com a vida toda amarrada, só foi fazer uma viagem, só foi por causa que fez uma viagem, só foi por causa que recebeu um presente de uma pessoa, um objeto, só porque recebeu uma visita ou visitou alguém ou comeu algo, a vida começou a travar, a vida ficou toda travada, toda destruída, a pessoa começou a ficar enferma, pegar enfermidade, está passando por momentos de escassez, se afundou nas drogas, desviou, saiu da presença de Deus, está querendo se matar, está em depressão, está com ansiedade, querendo fugir de casa, está irada. A pessoa mudou depois que recebeu esse objeto, ou recebeu um convite, foi para uma festa, comeu algo. Compartilhe esta palavra com essa pessoa, porque é ela que precisa ouvir isso. Ela precisa buscar a Deus, ela precisa se posicionar com Deus, ela precisa visitar urgentemente a casa de Deus, para que Deus use uma pessoa, use um líder, um pastor, um evangelista, um apóstolo, para libertar essa pessoa dessa maldição, desse laço, desse prato que ela aceitou. Aleluias! Compartilhe esta palavra para aquela pessoa que você sabe que precisa de ser liberta, para aquela pessoa que você sabe que ela precisa ser curada, que os olhos dela precisam ser abertos. Compartilhe esta palavra para essa pessoa, deixa Deus te usar. E aqui eu encerro esta palavra, eu encerro esse vídeo. Em nome de Jesus, então deixe Deus te usar, compartilhe essa palavra, compartilhe este vídeo, para que essa pessoa seja abençoada, para que essa pessoa seja alcançada e para que ela não venha a ser mais enganada por Satanás. Aleluias! Então eu te espero até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo desse canal. Em nome de Jesus, Deus abençoe.